Podcast Fala Condomínio. Gestão de condomínio, a gente fala aqui. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Fala Condomínio. E para você que atua no mercado condominial ou está pensando em atuar, esse podcast é focado para você, porque aqui a gente traz conhecimento sobre como fazer a gestão de um condomínio, como morar e participar de um condomínio, quais são as coisas que você tem que saber antes de você querer comprar um empreendimento, porque afinal de contas ele não é barato, né? Então você fazer um investimento errado num condomínio que não está indo bem também é algo que você tem que prestar muita atenção. E hoje nós trouxemos aqui um convidado sensacional, que é o Almauri. Ele é sócio-diretor na Providência Síndicos, aqui em Curitiba, que é uma empresa que atua focado na gestão condominial. O Almauri também atua como palestrante em eventos nacionais e também como mentor de empreendedores que querem atuar nessa área. Então, se você está pensando nas oportunidades do mercado condominial, é com o Almauri que você tem que falar. Almauri, muito obrigado por estar participando aqui do nosso podcast. O maior prazer estar conversando com você, principalmente com a Providência, que a gente já conhece de longa data. Puxa, a gente tem referências muito boas mesmo. E seria muito bacana se você pudesse, então, se apresentar, falar um pouquinho da Providência e, acima de tudo, como que você chegou nesse mercado. Porque, olha, mercado condominial, quando a gente fala de síndico, condomínio, a gente já põe a mão na cabeça e fala, ih, olha só os problemas. Como que você se enfiou nessa? E a gente também. Como que você se enfiou nessa? Léo, primeiro é uma satisfação enorme estar gravando aqui com vocês, ver o crescimento todo da Yukondo e tudo que vocês conquistaram, né? Eu fui um dos primeiros clientes lá atrás no condomínio que eu fui morar, então desde 2015 nem estava no mercado ainda, nem era sócio da Providência, nem nada, era só um morador que viu ali um potencial no sistema de vocês e eu achei e fico muito contente, né, de ver e muito feliz de ver vocês. Honrado. O crescimento Obrigado. que vocês tiveram. E, cara, eu vim para o mercado condominial meio que não a forceps, foi uma decisão pessoal. Nesse condomínio, que foi o condomínio que eu conheci vocês, eu era subsíndico, conhecia a Providência lá, a Providência era síndica, e eu atuava no segmento corporativo, industrial, tinha uma posição boa, né, nessa empresa. E um dia, 2 anos depois que eu fui morar nesse condomínio, eu falei, cara, eu tô gostando desse segmento, conversando com os meus sócios hoje, né, a Thaís e o Rafael. A minha esposa foi trabalhar primeiro na Providência, teve uma posição lá, e aí ela entrou, comecei a conhecer os dois, e vi que eram pessoas muito boas, pessoas que de fato hoje, assim, os valores deles, né, muito, muito parecidos com os meus. E, cara, decidi largar tudo que eu tava lá, todo mundo me chamou de maluco, pô, como que você vai largar uma posição executiva numa multinacional para se tornar síndico? E na época a Providência tinha 28 condomínios, ainda não tinha já gestores ali, né, os nossos prepostos, eram condomínios de referência na época aqui em Curitiba, mas eram 28 condomínios, assim, financeiramente foi um salto, foi um decréscimo ali, mas era um investimento tanto na empresa, investimento no segmento, investimento ali na relação com os meus sócios. E graças a Deus, depois de todo esse tempo, né, já faz 8 anos, né, que eu decidi largar tudo, completou agora em junho. A Providência, de fato, teve o crescimento que a gente almejava, todo o planejamento que a gente fez, nós conseguimos alcançar. Hoje, assim, aquela questão financeira, né, nem se compara mais, né, tá muito melhor. Atuamos em mais de 100 condomínios, né, conseguimos chegar em mais de 100 condomínios e, principalmente, eu acho que quando muitas vezes a gente fala de números e as pessoas olham muito a quantidade de condomínios. E eu acho que o grande diferencial que nós temos hoje na Providência é que a gente não fica olhando para a quantidade. Embora a gente tenha mais 100 condomínios, mas a gente tem uma estrutura para atender esses 100 condomínios. Então foi um crescimento, inclusive, fazendo elevar a régua do mercado para a questão de honorários, porque quando eu entrei, pelo menos, os síndicos tinham honorários muito baixos. Então, isso, pelo tamanho da responsabilidade que é, ainda mais para você fazer uma gestão profissional, exige ali investimento também por parte do síndico, e se ele não sabe cobrar, automaticamente não vai conseguir entregar o que precisa, né? E depois de tudo isso, hoje a gente conseguiu, o nosso ticket médio está totalmente diferente do que era antes, e também a gente hoje começa a atuar mais no mercado com um ticket médio maior do que os outros síndicos, e esse é o objetivo mesmo, é mostrar para o mercado e principalmente para os clientes
que ele precisa remunerar melhor quem está fazendo a gestão da casa dele ou do patrimônio dele, porque se ele não remunera bem, automaticamente a pessoa talvez não vai conseguir entregar um resultado. Amaury, sabe o que eu tenho observado? Que muitas vezes os moradores, os proprietários, né, o pessoal que está ali na assembleia, eu não sei se é uma questão cultural, uma questão pessoal do momento, ou se talvez é aquela euforia, né, coletiva que acontece nos condomínios. Mas eu percebo que o pessoal sempre acaba optando por o mais barato, né, o mais em conta, o que vai ter menos custo, que onera menos, sabe? Uma visão de, puxa, faz aquilo que... É como se fosse assim, dá o jeitinho, o melhor jeitinho possível, mais ou menos esse o racional. Como que vocês conseguiram e conseguem mostrar para os proprietários e para os moradores que não é esse o caminho, né? Que vocês têm esse caminho de mostrar esse serviço e aquilo que é mais vantajoso para valorizar o patrimônio e não para deteriorar, né? Eu acredito que o grande diferencial que a gente trouxe foram fatos e dados. Porque é uma coisa Nada como números. Números e assim... Eu venho de uma escola de industrial, né? Então, tanto de TI quanto industrial, que nós falávamos muito de números para conseguir tomar decisões. E o grande pulo do gato, que eu digo assim, na Providência, foi que nós começamos a monitorar mais essas informações. E os números, eles estão em todos os lugares. Então, o que nós começamos a entender? Na escolha dos fornecedores que nós iríamos levar a proposta para o condomínio escolher, a gente começou a analisar. Então, vou dar um exemplo simples aqui, fazer uma analogia para que fique fácil de todo mundo, inclusive possíveis clientes aí que estão ouvindo. Imagine que você vai fazer uma reforma da quadra do condomínio, quadra poliesportiva. Você precisa pintar ela, precisa fazer a manutenção. Vai ter o pintor tradicional que vai fazer e vão ter empresas de referência de mercado. Perfeito. Quando você escolhe simplesmente o profissional pelo preço, você vai receber talvez um produto com uma qualidade um pouco inferior ou a técnica para aplicar inferior, mas principalmente ele vai talvez precisar de uma mão de obra. Se ele é muito pequeno, toda a mão de obra dele é terceirizada. Então, que controle você tem sobre a mão de obra que está ali? Quando você contrata uma empresa que tem uma estrutura que ela vai cobrar por isso, os funcionários são próprios, sempre estão trabalhando para ela está treinando esses funcionários para trabalharem cada vez melhor. E isso faz com que a entrega seja melhor. E tem um preço por trás disso, porque para ele manter essa estrutura, mesmo quando não tem serviço, né, tem que manter as pessoas, ela custa mais caro que do outro que está fazendo como um freelancer. Então, a gente começou a trazer essas analogias para os condôminos e demonstrar que nem sempre o barato é o melhor. Claro que tem situações que nós temos que analisar o custo-benefício. Às vezes, um produto que é igual o de todo mundo, não existe uma técnica para execução, aí não precisa a gente ir no mais caro. Mas naquilo que é serviço, tem que valorizar o patrimônio da pessoa, né? A nossa casa, né? O nosso investimento imobiliário, às vezes, ele é o principal patrimônio. E aí você, na hora de lavar seu carro, você escolhe muito bem onde levar. Na hora de comprar uma roupa, você quer ir comprar uma roupa no melhor lugar. Comprar a melhor roupa. E por que na tua casa você sempre tem que escolher o mais barato no teu principal patrimônio? Cara, genial essa analogia que você citou, porque do carro, né? Porque o carro, qual que é a tendência? Se a gente for parar pra pensar, eu compro um carro por, sei lá, exemplo, 100 mil reais. A tendência é qual? Valorizar? Não. A tendência do carro é desvalorizar cada vez mais. Só que para aquilo que desvaloriza, você investe o melhor. Né? E para o teu patrimônio, que é uma casa que a tendência é você valorizar ela, né? Você coloca, não, faz de qualquer jeito. Não faz o menor sentido. Não faz sentido. Não faz o menor sentido. Interessante. E você citou essa questão do preço dos fornecedores que são mais profissionais e têm mais estrutura. Não tem sopa grátis. Né? Não tem sopa grátis. Se tem alguma coisa que que parece muito, promete muito, né, mas cobra pouco, assim, tem alguma coisa errada, né? Não tem sopa grátis, não tem como não colocar os custos que são envolvidos para você prestar o serviço. E você falando me lembra de casos em que, vamos pegar esse exemplo que você falou da pintura, né? Imagine só se no condomínio você contrata, a pessoa pode ser super bem intencionada, não estou falando aqui de pessoas com más intenções, mas a pessoa super bem intencionada, ela vai lá, vai fazer a pintura, o profissional, o freelancer, né, vai lá, faz a pintura, contrata um terceiro, então terceiriza, e aquele pessoal se acidenta de alguma forma. Quais são as garantias que o condomínio tem? Né? Assim, sendo direto, né,
Se por acaso acontece alguma coisa em um condomínio, e esse condomínio ele ou vai ter um processo ou ele vai arcar com alguma indenização ou algo nesse sentido, quem vai pagar por isso são os proprietários. Sim, Não é o condomínio paga, não. O condomínio é você, proprietário, que paga. exatamente. No final do dia, na sua fração, né? Então, assim, o dinheiro vai sair do seu bolso. Então, barato sai caro. E esse gancho que você colocou, Léo, é muito importante porque essas empresas que têm estrutura, elas têm um seguro de obra, elas têm um seguro de vida das pessoas. Para um caso de algum acidente ali, quando você contrata essas empresas, nada contra as empresas menores, eu acho que tem serviços que cabem a ela. Mas aqueles serviços que são mais importantes, se você contratar ela, vai ter esses riscos em conjunto e depois, se ela não cumprir, e provavelmente ela não tem a estrutura para cumprir, é o condomínio que vai ter que arcar, que ele é corresponsável na contratação. Total. Você comentou logo no começo um número que me chamou a atenção, embora você tenha, na verdade, um número e uma atitude, né, da Providência. O número foi que hoje vocês atendem mais de 100 condomínios. E a atitude que você citou foi que vocês prezam muito pela qualidade daquilo que está sendo feito. Então, o número, ele não importa tanto, porque vocês olham para a qualidade, né, da prestação de serviço. 100 condomínios é bastante. É bastante. Eu posso, né? A gente que trabalha no mercado condominial, a gente sabe que atender um condomínio, você já tem bastante trabalho. Sim. Você atender a 5, 10 condomínios, puxa, já é agora 100 condomínios, na tua visão de gestor e também, né, como executivo que trabalhou em multinacionais nessa área industrial, como que esse processo e essa profissionalização, até com as suas certificações, como que isso te ajudou a trazer, junto com seus sócios, a Providência a atender mais de 100 condomínios? Eu entendo que, primeiro, são processos que você cria. No mercado de condomínios é mais difícil, porque imagine que cada condomínio ele tem a sua realidade. Ele tem os sistemas daquele condomínio, por exemplo, o controle de acesso. Em um condomínio eu tenho controle de acesso facial, no outro não tem. Então, se torna um pouco mais difícil pela variedade de informações que eu tenho em cada condomínio, dos próprios funcionários. Num condomínio é funcionário terceirizado, no outro é funcionário próprio. Em um tem portaria presencial e outro tem portaria remota. Então, a primeira coisa, uma das atitudes que nós tomamos ao longo desse tempo, e isso foi algo que começou natural pelo mercado, foi mais orgânico e depois foi uma decisão da empresa. Nós decidimos segmentar a nossa atuação. Então, hoje nós focamos em condomínios que são de locação por curta temporada, pela experiência que nós temos no know-how para trazer retorno para o investimento desses investidores, né, de locação por curta temporada, condomínios de alto padrão e alto luxo, residenciais, e condomínios comerciais e corporativos também de alto padrão. São segmentos que nós decidimos nos especializar, então buscar conhecimento, buscar muito treinamento, especializar a nossa equipe, porque se você também quer atender todo mundo, você tem que se especializar em muita coisa. Você não tem tempo no dia para fazer tudo isso. Então, um condomínio clube não estou nem falando pelo perfil das pessoas, né? Mas eu falo, se eu tenho um condomínio clube de classe C e D, que tem lá 800 unidades, é uma gestão totalmente diferente de um condomínio de 30 unidades de alto padrão. E se eu estou olhando para as duas coisas ao mesmo tempo, alguma coisa eu vou deixar de lado. Então, nós decidimos segmentar. E fora segmentar, eu vejo que muitos síndicos, todo mundo precisa ter uma renda boa para ter uma boa vida. Mas no custo Brasil que nós temos, né, para a gente ter as nossas conquistas, você precisa ter uma renda cada vez maior. Perfeito. O que acontece? Os síndicos, às vezes, eles assumem o primeiro condomínio, veem que está entrando um recurso, aí eles pegam o segundo, terceiro e começam a ter uma ganância de que está entrando dinheiro. E não se preocupam com a entrada e a saída de condomínios. Eles pensam, enquanto estiver entrando mais do que saindo, está tudo certo. E aí eles pegam 15, 20 condomínios, às vezes um síndico sozinho, e pensam o seguinte, se ele tem 20 condomínios e ele tem na semana 5 dias, 20 condomínios ele vai conseguir visitar pelo menos 2 a 3 vezes por semana, 20 condomínios todos com qualidade, porque chegar lá fazer uma visita de 20 minutos e ir embora, todo mundo faz. Então, isso foi outra métrica que nós começamos a olhar na Providência. Então, hoje, para esses mais de 100 condomínios, nós temos 22 prepostos. Então, que são síndicos associados nossos que vão até os condomínios. E a nossa meta, a gente hoje tem síndicos que têm 3 condomínios, síndicos que têm 10, varia de acordo com o tamanho do condomínio, com a demanda que aquele condomínio gera. Mas nós ainda temos uma meta na Providência para os próximos anos,
que cada síndico tenha no máximo 5 condomínios. Uhum. E a ideia é que ele tenha a rentabilidade de hoje de 15, 20 condomínios, mas com 5 condomínios. Porque aí ele tem mais tempo para dar para o condomínio, ele consegue ter mais qualidade ainda no atendimento e ter qualidade de vida também, né? Porque se você tiver 20 condomínios, você multiplica isso por, sei lá, 100 apartamentos, 300 pessoas, 20, quando a gente está falando de 6 mil pessoas que tem na tua lista de contatos que você tem que dar atenção. É muita coisa. Então, por isso que toda essa estruturação que a gente fez foi pensando nisso. E nós não somos perfeitos, a gente ainda comete erros, mas a gente tenta aprender com os erros que a gente comete ali no meio do caminho, mas a gente entende que hoje o saldo é muito positivo. E claro que todo dia a gente está criando coisas novas, né, para poder atender melhor. Legal. Então, se eu bem entendi, a Providência hoje foca, pelas minhas anotações aqui, foca em condomínios que eles são de locação que tem, né, locação de curta temporada, então Airbnb, Booking, né, esses investidores que compram ali o apartamento que muitas vezes é menor e que vai ter um alto fluxo de pessoas, novos entrantes, né, e saída de pessoas, e condomínios de alto padrão, né? Isso, exatamente. Falando desses dois, para quem está nos ouvindo também conseguir pegar essas diferenças, vamos começar com short stay. Quais são as principais diferenças entre um condomínio e os cuidados que os síndicos têm que ter e um condomínio que tem short stay e um que não oferece isso? Eu acho que o principal diferencial do que tem short stay e o que não tem short stay é o público. Todo condomínio, você precisa pensar ali para o público que vai usar aquele condomínio. Então, no short stay, você tem pessoas que estão passando ali que são hóspedes. Ele vai ficar 1, 2 dias. E como ele faz uma alocação por plataforma e ele avalia, inclusive, aquele empreendimento que ele foi, você tem que pensar o condomínio em como atender ele desde a hora que ele chega no condomínio, para ele saber, não ficar perdido ali no como acesso ao apartamento e tudo mais. Então, tem que ter um porteiro que ele é muito mais um receptivo, como se fosse um receptivo de hotel, do que um porteiro que tem que fazer um controle de acesso mais rigoroso de segurança. Claro que tem que controlar a segurança também, mas ele tem que ter uma fala ali com essas pessoas muito boa. Você tem que analisar o perfil desse condomínio de short stay. Às vezes é um perfil de condomínio de short stay que recebe muitos hóspedes estrangeiros. O teu receptivo ali fala uma segunda língua, fala um inglês, fala um espanhol para tentar ajudar esse hóspede. As áreas comuns que o hóspede vai usar são áreas comuns de fácil acesso, de fácil uso. O próprio serviço do apartamento, porque imagine o seguinte, um hóspede ele aloca o apartamento no Airbnb e quando ele vai tomar um banho, principalmente em Curitiba, né, se a gente considerar o clima de Curitiba, ele quer tomar um banho quente. E em Curitiba, empreendimentos da Airbnb, pelo tamanho, o aquecimento é central, é o condomínio que gerencia isso. Eu tenho que ter um controle diário sobre isso se a temperatura está chegando nos apartamentos na temperatura correta. Porque se esse hóspede for tomar um banho e o banho estiver frio, ele vai lá na plataforma e avalia mal o apartamento. E aí o proprietário do apartamento que está fazendo essa rentabilização fica mal avaliado, ele cai lá para baixo o apartamento dele nas plataformas. Então isso é algo que também nós olhamos. A gente olha as avaliações do condomínio no Google, no Booking, em todos os lugares para ver o que estamos errando e o que a gente pode melhorar. O residencial, que é onde as pessoas de fato moram, aí já é algo diferente, porque aí eu estou falando com as pessoas que estão na casa delas. Elas não estão ali para passar um período, elas estão ali para morar, para de fato viver. Então, eu tenho que me preocupar com a longevidade dela, com a qualidade de vida ali dentro da casa. E aí, varia muito de cada tipo de empreendimento, né? Mas eu tenho que olhar para a vida dele. Então, tá fácil ali para o filho dele utilizar a quadra de esportes e é seguro. Então, a piscina que ele faz natação todas as sextas-feiras, por exemplo, na hora que ele vai usar, está funcionando, está aquecida. Então, são coisas que aí você começa a conhecer mais o teu cliente e você começa a personalizar mais. No caso do short stay, eu tenho que pensar mais num público geral e pensar no retorno do investimento. Caramba, é muito interessante, porque eu, como cliente de Airbnb, Booking, né, de short stay, qual que é o meu desejo? O meu desejo como cliente eu quero chegar e tudo isso que você falou tem que estar funcionando. Mas eu nunca parei para pensar que para quem está fazendo a gestão disso, tem que se preocupar proativamente com isso, né? Não é simplesmente vai lá, contrata qualquer pessoa e vai dar tudo certo. Você citou algumas coisas aqui que me chamaram a atenção. Por exemplo, a segurança, né? Um condomínio residencial que não teria esses casos de short stay,
é diferente a equipe que está na portaria, Sim. por questão de idioma, né? Por questão da principal cuidado que a pessoa tem que ter, se ela é mais recepcionar ou é mais controlar, né? Muito interessante. Água quente também é uma situação que tem tudo a ver. Internet é algo que hoje Internet é outra pro obrigatória, hóspede né? é obrigatório, a gente tem que controlar a qualidade. Ainda na questão do short stay, antes de seguir para condomínios de alto luxo, ainda no short stay, como que está a legislação em cima disso? Né? Porque eu imagino que tantos investidores, para você que está nos ouvindo aqui, se você quer investir em um imóvel como esse, ou mora em um condomínio cujo você gostaria que tivesse ou não tivesse short stay, como que a legislação funciona hoje, Amaury? Pode, não pode? Tem que ter votação? Não tem? Eu sou o dono do meu imóvel, faço o que eu quero? Como que é? Então, eu confesso que até hoje eu entendo que a legislação não está clara. Por mais que alguns advogados falem que está pacificado no STF, eu sempre vejo decisões de um lado e para o outro. Passado incerto. Mas eu entendo que tem que ter bom senso nos condomínios, porque se o condomínio é um condomínio de estúdios, que está numa região central, numa região de bastante fluxo, que foi pensado, inclusive, para ter locações e hospedagem, eu entendo que esse empreendimento tem que permitir. E ele tem que nascer dessa forma. Os empreendimentos que são residenciais, que são familiares, de fato, que você tem crianças e tudo mais, eu entendo que não tem que ter. Porque imagine, um empreendimento lá de 2, 3 quartos, onde moram famílias ali, crianças. Se você permite hóspedes de short stay, você não consegue controlar todos os hóspedes que chegam. Porque quem locou, ele está locando pela plataforma. Você não olha a vida pregressa da pessoa que fez, do hóspede que está locando. E aí está o seu filho subindo da quadra de esportes, junto com uma pessoa que você não tem a menor noção quem é. Então, eu entendo que os empreendimentos residenciais tradicionais, eles têm que ter essa limitação. E o que nós fazemos hoje? Em muitos nem está na convenção que não pode o Airbnb. A gente aprova no regimento e a gente entende o seguinte: o Airbnb ele tem que mudar a destinação do empreendimento. Porque o empreendimento tem destinação residencial, é residencial. O Airbnb, no meu entendimento, ele é comercial. Porque quando você fala de hospedagem, você está falando de uma atuação comercial. Perfeito. E esses empreendimentos que nasceram para isso, ele já tem lá na sua classificação, na sua convenção, a possibilidade de hospedagem short stay. Então, essa questão da legislação é algo que você tem que ter o bom senso. Tendo o bom senso e fazendo os procedimentos corretos, eu entendo que as pessoas acabam acatando e isso não vira uma disputa judicial. Felizmente, nos condomínios que nós administramos, dos 2 segmentos, nós não tivemos nenhuma situação atípica. Claro que às vezes no residencial lá alguém coloca e anuncia, mas a gente já monitora. Quando aparece, alguém nos avisa, a gente já vai lá e orienta. Primeiro começa orientando a pessoa que não pode, porque às vezes não sabia, né? Estava numa necessidade financeira que alocar o apartamento. E se a pessoa insiste, aí a gente vai para as outras instâncias que são a multa e tudo mais. E o outro lado também é verdadeiro. Em empreendimentos que são focados no short stay, às vezes tem alguma pessoa ali que não quer o short stay ou que quer limitar muito a experiência do hóspede. E aí a gente chega para a pessoa e fala assim, olha, desculpa, mas você está no empreendimento errado, não são os hóspedes que estão no empreendimento errado. Então o gestor ele precisa ter muito essa noção de como é o empreendimento, qual a finalidade dele e tomar essas atitudes corretas para conseguir entregar resultado. Nós, da Providência, a gente é muito feliz nessa atuação do short stay, gosta desse segmento, tanto é que algumas empresas, né, alguns investidores, grandes investidores, inclusive grandes incorporadoras, por exemplo, de São Paulo, nos contrataram para... Eles tinham lá uma rede hoteleira administrando o seu empreendimento e um hotel são unidades privativas, a não ser que seja uma única incorporação sem apartamentos separados. E essas incorporadoras nos chamaram para fazer a conversão do hotel para um empreendimento de Airbnb, para short stay. Primeiro, porque querendo ou não, eu não sou contrário ao hotel. Eu acho que hotel, eu quando vou, gosto de ficar em alguns hotéis e tem locais que eu vou para ficar no Airbnb. Eu acho que tudo depende do uso. Eu entendo que os hotéis, eles estão já se adaptando. Já é uma realidade. Antigamente, você olhava os hotéis, não, eles achavam que o Airbnb nunca ia substituir eles. Hoje, eles já entenderam isso e estão trabalhando nisso. Mas o hotel ele carrega muitos custos. Ele carrega o custo da bandeira, ele carrega o custo de toda a formalização dos funcionários ali. Você tem um gerente para o hotel, você tem uma legislação específica para hotel, que o custo fica mais alto para quem vai se hospedar ali. Ao passo que no Airbnb, você dá mais autonomia para o hóspede, ao mesmo tempo que você dá menos serviço também para ele. Perfeito. Então, essa equação, em alguns empreendimentos, faz mais sentido do que essa bandeira hoteleira.
E quem vai comprar uma unidade da Airbnb, eu sempre falo o seguinte, tome cuidado com a taxa de condomínio. E não é que e não tome cuidado porque você tem que ir lá e ficar brigando por uma taxa menor, porque o teu hóspede quer serviço também. Mas você tem que entender que você comprou num local que tem poucas unidades e você vai oferecer um serviço da Airbnb, com certeza o teu condomínio vai ser um pouco mais alto. Então, na tua rentabilidade de precificação, você já tem que considerar isso. Porque não adianta você colocar a R$200 uma diária e no final do mês os R$200 foram só para pagar água quente. Porque o teu hóspede vai tomar banho de 40 minutos. E isso é você quem vai pagar. Então, todas essas questões a gente conversa com os investidores, explica para eles. Eu já cheguei a ponto de chegar para os investidores, vamos fazer uma reestruturação nos chuveiros de todos os apartamentos, vamos comprar chuveiros com vazão menor para que consuma menos água e, consequentemente, você pague menos de água, porque o teu hóspede vai continuar tomando banho de 40 minutos, mas numa vazão de 5 litros é totalmente uma vazão de 20 litros. Então, essas dinâmicas que a gente acaba tendo maior experiência, vendo as experiências de um lado e de outro e traz essas informações para os investidores. Sensacional. Pensando como investidor, eu imagino que teria que se preocupar então com isso que você falou, muito bem pontuado, taxa condominial, todos esses serviços que você citou, que eles são importantes. Eu acho que se o investidor ele vai buscar um empreendimento, imaginando que já esteja construído e rodando, se ele vai querer investir em algum Airbnb, em um determinado empreendimento, talvez uma boa experiência seja você o hóspede, né? Se passe pelo hóspede para você ver aquilo que funciona e aquilo que não funciona. Exatamente. Eu já vi acontecer casos semelhante a esses que você falou, que nem você falou que o hotel se transformou daí num empreendimento de short stay. Eu já vi residencial inteiro se transformar em short stay. Né? O pessoal, eles fizeram lá, enfim, um acordo, e aí todo mundo falou, aqui então não é mais residencial no formato de pessoas morando, famílias morando, vai ser inteiro de short stay. E aí eles transformaram, assim, por completo o apartamento. Ele virou praticamente um hotel, de fato. Nesses Airbnbs que eu já fui, eles... a experiência que você tem realmente é uma experiência muito parecida com uma experiência de hotel. É muito interessante isso. Inclusive com facial segmentado, sabe? Então, a facial aqui você tem acesso. Você não comprou isso no Airbnb, então você não tem acesso a essa área. É bem interessante. E é um as adaptações. planejamento, é um pensamento coletivo. Acho que tudo isso faz diferença, né? E é possível em qualquer empreendimento você readaptar ele, mas você tem que ter ali as pessoas remando para o mesmo lado. Exato, né? É perfeito. As pessoas remando para o mesmo lado. E o contrário também pode ser verdadeiro, que é... Você vai lá, compra um empreendimento na intenção de Airbnb e no final se passa 6 meses, 1 ano, 2 anos e é decidido que, olha, nós vamos ficar com o residencial, não vamos mais ter essa questão do Airbnb. E aí o investimento que você acreditava ser de Airbnb, gestão, né, de short stay, vai ter que no final do dia ser ou o seu imóvel ou uma locação, né, uma locação tradicional. Exatamente, interessante. Bom... Você, voltando então short stay é um dos focos que vocês têm e também condomínios de alto padrão. Quais são essas diferenças e como que vocês classificam e identificam também esses condomínios de alto padrão? Os condomínios de alto padrão e de luxo, eu entendo que, primeiro, os serviços também, porque embora ele more lá, ele também quer bom serviço. Então, exemplo, em muitos condomínios de alto padrão de luxo que nós temos o serviço de concierge. Então, chega a pizza, vai levar na porta do morador. Ele está chegando, tem alguém lá para ajudar ele para carregar as compras e colocar no elevador. Então, são serviços adicionais. A questão de segurança também no alto padrão ela é muito importante, porque geralmente as pessoas do alto padrão elas são muito visadas. Então, seja pela sua vida profissional, seja por N questões, pela própria localização do condomínio, pelo padrão do condomínio, às vezes eles nem conhecem quem mora ali, mas é um empreendimento visado para alguém entrar. Então, nós temos no alto padrão alguns cuidados com o facilities, com a operação, então segurança, limpeza, porque as pessoas de alto padrão, elas querem no seu condomínio uma limpeza parecida com ir num shopping de alto padrão, num hotel de alto padrão, então você tem que manter isso. É um desafio, porque às vezes você não tem o recurso suficiente, né? Porque mesmo no alto padrão o pessoal quer economizar. E você ter mais serviços. Então, e aí as questões das áreas comuns nem se comparam, né? Porque, por exemplo, você chega no empreendimento de alto padrão, e são analogias que eu faço, assim,
Você vai no empreendimento que não é de alto padrão, às vezes você tem um dispenser ali de papel toalha, de saboneteira, alguma coisa que ele é mais simples. E ele é aceitável, as pessoas que estão ali não veem problema nisso. Agora você chega no empreendimento de alto padrão, ele tem que ser de inox, ele tem que ser numa estrutura, às vezes um inox polido, né? Nem um inox escovado, que dá uma cara diferente. E aí é um cuidado que o gestor tem que ter e saber assim, o papel que eu vou colocar aqui, ele é um papel de qualidade? Porque a pessoa está acostumada com esse papel na casa dele. Sim. De alta qualidade. Então, ele quer vivenciar no condomínio algo muito mais próximo do que ele vivencia na vida dele, seja na casa, seja nos locais que ele frequenta. E esse é um grande desafio, porque assim, nem sempre o custo de tudo isso acompanha o quanto eles querem pagar. Então, a gente tem que ir mostrando com o fato de você quer esse serviço? Custa isso. E as referências dele de preço são muito mais fáceis dele entender, porque geralmente ele é um empresário, ele tem isso na empresa dele também, então o debate fica muito mais técnico. Eu vejo que no alto padrão, assim, você tem mais facilidade de explicar as necessidades deles do que nos outros tipos de condomínio. Mas, ao mesmo tempo, são muito mais exigentes. Então, assim, não adianta você chegar no alto padrão e querer conversar com ele sobre assuntos que ele não vive, porque ele nem vai dar bola para você. Então, hoje é algo também que na Providência, tanto nós, os sócios, querendo ou não, graças a Deus nós temos uma condição financeira boa para poder fazer viagens, para poder vivenciar coisas que essas pessoas que moram nos empreendimentos de alto padrão também vivenciam, para ter a mesma referência deles. Nos nossos gestores, nos nossos prepostos, a gente tenta trazer isso para eles também. E, no caso dos funcionários, aí é que está o grande desafio, porque quem entrega toda essa qualidade de serviço não é diretamente o síndico, são os funcionários que estão na ponta fazendo. Então, nós começamos, inclusive, a treinar, por exemplo, o zelador do condomínio e serventes de limpeza, a ter uma visão do que aquele cliente de alto padrão espera. Porque vamos trazer para a realidade Brasil. Essas pessoas, por exemplo, a gente está aqui em Curitiba, é uma capital, mas geralmente esses funcionários eles não moram em Curitiba. Ou eles moram na periferia total de Curitiba, ou eles moram na região metropolitana. E geralmente a moradia que eles têm não é uma moradia de alto padrão. Geralmente não é, né? Então, quando eles chegam num condomínio de alto padrão, eles olham aquele salão de festas, aquele hall lindo, para eles é um encantamento, porque é algo totalmente diferente da realidade deles. É como se eles olhassem, nossa, olha que luxo. E eles não percebem os defeitos que estão ali. Porque eles não estão vendo o defeito, porque o olhar deles é um olhar que tudo ali é perfeito. Todo sentido. E aí eles voltam para casa, a casa deles é diferente e eles nunca vão conseguir olhar da mesma forma. E o morador que já está ali, ele está tão acostumado com aquele padrão que ele começa a ver os pequenos defeitos. Então, você conseguir unificar esses olhares para que quem está prestando o serviço consiga ter o mesmo olhar de quem tem a expectativa do serviço, é algo que para nós é um grande desafio. Então, o que a gente começou a fazer? Começou a treinar esses funcionários para eles entenderem esses conceitos de hotelaria, esses conceitos do que é um alto padrão, quais detalhes eles não podem passar desapercebidos. Tem condomínio que eu cheguei a tirar uma foto do espaço, de como ele deveria ser, 24 horas, e quando a servente de limpeza vai lá, ela tem que sair do espaço, o espaço tem que estar ali. Aquele quadro ele tem que estar naquela posição, aquela decoração tem que estar na mesa nessa posição. E ela não pode sair se não tiver daquele jeito. Porque às vezes você tem que ser até lúdico nessas questões. Perfeito. Então é o grande desafio, você conseguir conciliar a mão de obra que tem nos condomínios com o que eles conseguem entregar e o que eles visualizam com a expectativa do cliente de alto padrão. E um outro ponto do alto padrão que hoje está mais em evidência e que nós temos atuado muito são os retrofits dos empreendimentos. Então, porque os empreendimentos de alto padrão mais antigos, e assim, são empreendimentos muito bons, com uma metragem quadrada excelente, de uma excelente localização, como que eu posso falar assim, no termos de design ali, de arquitetura desse empreendimento, ele já começou a ficar defasado. Ele tem ali, às vezes, um conceito que é muito, muito bonito, mas quando você fala das modernidades que tem hoje, de uso, ele já não está acompanhando mais. Então, hoje também, condomínios de alto padrão têm nos contratado, de referências, assim, condomínios referências da cidade, que foram lá, um condomínio, por exemplo, o condomínio mais luxuoso do Ecoville, aqui um bairro de Curitiba, lá no passado, quando a Ecoville começou, ele decidiu fazer um retrofit completo. Nós fizemos um planejamento
quase aí 5, 6 anos e nós estamos executando, já foi gasto quase 20 milhões no condomínio para fazer um retrofit completo nele. Então foi contratado um arquiteto referência na cidade, foram contratadas empresas boas para executar todo esse retrofit. E aí como que o alto padrão avalia isso? Valor de metro quadrado. Quando ele comprou, o metro quadrado era 4 mil. Ele já está vendendo a 9 e nem terminou o retrofit completo ainda. Nossa. Quando terminar o retrofit completo, a gente já está falando de 15. Aí você compara 15 para 4, olha a valorização patrimonial que ele teve investindo 1/10 disso. Você acha que não fecha a conta, né? Os números, né? Números. Como você falou. Então é algo que a gente tem trabalhado muito com eles e eles entendem rápido. E para o condômino de alto padrão, geralmente ele é um grande investidor também. Então, você fala em números muito rápido para ele, ele entende muito rápido e ele aprova mais rápido também. Perfeito. Então, pelo que eu entendi, existe uma certa, vamos dizer assim, facilidade em ter uma conversa um pouco mais técnica, né, com o pessoal dos condomínios de alto padrão, porque normalmente essa conversa mais técnica também faz parte do dia a dia deles, que às vezes é na empresa, às vezes enfim, na convivência deles. Então, falar de um balancete, explicar um plano de contas, falar de fração ideal, né, explicar todas essas coisas fica muito mais facilitado, né, que às vezes os outros condomínios têm que ter uma explicação que é às vezes mais longa ou mais detalhada, ou até mesmo causa um desentendimento. E tem um detalhe importante, que isso é algo que a gente pontua muito na Providência. Independente até do perfil do condomínio, o alto padrão, o Airbnb, o condomínio de clube lá maior, de baixo padrão, até aquele condomínio pequenininho ali que está no bairro ali, que às vezes tem, né, aqueles prédios com 10, 12 apartamentos, tudo que eles esperam do síndico ali, de quem está na gestão, é liderança. Então, independente do condomínio que você está, você pode não conhecer tudo. Você pode não conhecer tudo da questão jurídica, não conhecer tudo da questão da engenharia. Mas você tem que ser o líder e o protagonista daquele condomínio para buscar essas informações e trazer essas informações com antecedência. Isso é algo que na Providência a gente faz muito. Às vezes ainda a gente tem alguns problemas em alguns condomínios para conseguir fazer. Mas, por exemplo, agora nós decidimos mudar a nossa marca. Antes era Providência Síndicos, que era uma descrição do que nós fazíamos. Hoje nós não atuamos só como síndicos. Nós temos, por exemplo, nós fazemos gestão de propriedade. Existem empreendimentos que tem lá um grande proprietário que ele continua sendo o síndico, mas ele nos contrata para fazer a gestão da propriedade dele, como atuando no dia a dia. Então, um grande exemplo aqui, que é uma referência na cidade de Curitiba, é o Castelo do Batel, que é o DOC e o Castelo do Batel. Hoje nós não somos os síndicos do Castelo do Batel, a gente faz toda a gestão de propriedade para os investidores que estão lá. Então, tem outros empreendimentos, por exemplo, de grandes consultoras, que ela é a síndica e a gente faz a gestão de propriedade. Mas por que a gente decidiu mudar a nossa marca? Então, hoje o nome da Providência não é mais Providência Síndicos, é Providência Ponto. Legal. E até o ponto tem um significado, porque tudo que nós decidimos fazer na nossa empresa hoje, né, a gente já vinha com essa postura e agora a gente decidiu evidenciar ela na nossa marca, é que tudo que a gente faz tem que ter um ponto final e de bem feito. Que legal. Não começar nada que você não termina. E isso é uma postura de um líder, é uma postura de um protagonista. E fazer bem feito. Então, quanto mais você começa a demonstrar essa postura, o teu cliente começa a te reconhecer pela qualidade. Graças a Deus, hoje a gente nem faz marketing, a gente tem muita indicação de condôminos, ou o filho foi morar num outro empreendimento, ele vai lá, a gente quer vocês aqui, ou o pai, você administra o prédio do meu filho, quero você aqui, ou o comercial que ele está lá, você já administra a minha casa, vem administrar o prédio que eu tenho meu escritório também. Então, isso é muito gostoso quando você tem essas referências. E isso é uma questão de postura. Então, eu entendo que protagonismo e liderança, elas têm que ser o principal papel do síndico, porque todo o restante ele aprende, ele consegue conduzir. E aí independe do perfil do condomínio. Sensacional. É providência e um ponto Isso, final. Ponto final. Que legal. Genial. Muito bacana. Interessante. E existe uma curiosidade, existe uma diferença de vontade entre síndico profissional e síndico morador nos condomínios de alto padrão e nos que não são? O que eu quero dizer com a minha pergunta, né? Existe um recorte ou não da gente olhar para os condomínios de alto padrão e falar, puxa, os de alto padrão, eles buscam mais síndicos profissionais do que moradores e vice-versa, ou não? Existe isso? Existe e eu vou te explicar, existe uma questão lógica por trás disso. Eu sou uma pessoa de lógica, então eu tento olhar a lógica em toda a situação para tomar decisão.
Imagine que num condomínio que não é de alto padrão, o síndico, às vezes, geralmente são mais unidades, ele tem que cobrar um valor maior. Aí vamos imaginar ali um valor base de um prédio, de um condomínio de 500 unidades. O síndico, geralmente, ele deve cobrar uns 5 salários mínimos, a 6 salários mínimos, deve dar mais ou menos um honorário de R$10.000 mês. Perfeito. Muitas pessoas que moram nesse condomínio, elas não têm isso de salário mensal. Perfeito. Ela tem um salário mensal de 3, 4, 5, às vezes alguns ali um pouco mais, mas ele olha daí o cargo de síndico como assim, cara, eu tô na minha casa, o honorário de Home síndico office, é de claro. 10 mil, eu vou ganhar mais, vou ficar em home office, ainda posso fazer outra coisa, posso ficar cuidando dos meus filhos, eu quero esse cargo. Então, o cargo num Interessante. condomínio de um padrão mais baixo, ele se torna um cargo que é uma disputa. Cobiçado. como É você falou. cobiçado pela questão financeira. E aí entra a questão, às vezes essa pessoa nem está preparada para ser síndica, mas ela quer por conta do recurso financeiro e topa. talvez da facilidade que ela identifica. Interessante. Em um condomínio de alto padrão já é diferente. Porque o condomínio de alto padrão, as pessoas que estão ali, elas não têm necessidade daquele honorário. Ela está ali, ela já tem um negócio, algo muito mais próspero. E quando ela decide que ela quer ser síndica de um condomínio de alto padrão, um morador quer ser síndico, é por 2 motivos. Ou é porque, de fato, eles tiveram uma experiência muito ruim na gestão, e aí eles querem, de fato, entrar por um tempo, até muitas vezes, para reorganizar a gestão do condomínio. Ou é porque ele precisa de poder. E geralmente isso é o que mais acontece, porque às vezes ele quer ser ouvido pelo todo e ele quer, assim, entenda que pessoas que moram no condomínio de alto padrão, se são na maioria empresários ou diretores de empresas, geralmente são pessoas muito dominantes, muito influentes. Então, se ele sente que na casa dele ele não está conseguindo impor a influência dele e ele tem necessidade daquilo, ele vai buscar esse poder. E onde ele consegue esse poder? Geralmente ou é entrando no conselho ou é se tornando síndico. Então, são essas 2 situações. Mas eu entendo que o que a gente percebe, para que isso não aconteça, eu, como síndico, preciso ser protagonista e dar voz para essas pessoas. Porque o que ele quer é participar, o que ele quer é que a opinião dele tenha importância. Quando eu começo a dar importância para a opinião dele, eu trago ele para o conselho, coloco ele, vamos sentar, vamos fazer reuniões, vamos discutir, vamos levar as propostas aqui para a Assembleia, deixar ele defender a proposta dele em Assembleia. Eu estou dando voz para ele. Então, eu elimino um pouco essa necessidade. Tem casos que são extremos que não tem o que fazer, que ele quer aquela função. E ele não quer por honorários, ele quer pelo poder ali, pela influência. Mas, assim, eu digo que 90% dos condomínios de alto padrão, dos que nós atuamos até hoje, eles não querem essa função. Porque, ao mesmo tempo, no condomínio de alto padrão, imagine que a hora que ele assume como síndico, ele também vira vidraça. Sim, e aí, os vizinhos dele, que viram meio que uma confraria ali, eles são pessoas que se conhecem, seja pelos segmentos sociais, seja não, às vezes nem só pelo próprio condomínio, tem muitos amigos em comuns. E se ele se torna vidraça e ele não está conseguindo fazer uma boa gestão, ou ele está tendo que se envolver em conflitos entre os vizinhos, às vezes o síndico não é que ele tem que escolher um lado, mas ele tem que entender o lado que está correto, às vezes, porque a justiça não é só você ficar imparcial e ficar no meio num condomínio. Sim. Às vezes é você entender que tem um lado que está correto e outro não. E você precisa se posicionar. E quando é ele, às vezes ele não consegue se posicionar. Então, os problemas... Às vezes ele está com tudo organizado, mas os problemas relacionais no condomínio começam a se extrapolar. E aí é que o síndico profissional vem de forma isenta e consegue trabalhar isso. Mas também tem síndicos profissionais e profissionais, né? Que às vezes... não conseguem lidar com esse tipo de situação também e entender essas influências e aí tomam decisões erradas. Ao mesmo tempo que eu já vi também síndicos moradores nesses tipos de empreendimento que têm uma habilidade incrível, que ele consegue, eu acho que quando ele consegue não impor a vontade dele, mas entender o que a coletividade precisa, mesmo ele sendo morador, eu já vi síndicos moradores para esses padrões de empreendimentos excelentes, até no de baixa renda. Sensacional. Eu já vi ele se dedicar, ele fazer uma gestão que ele foi buscar conhecimento e fez uma excelente gestão. Então, eu digo assim, a fórmula mágica é a pessoa que está na frente. Se ela entende o contexto e se ela atua para o coletivo, ela vai fazer uma boa gestão. E aí independe se é morador ou profissional. Cada um vai ter seus desafios. Agora, se ela não está pensando no coletivo, a chance de sucesso é mínima. Você relatando esse caso do poder, Amaury, me veio na memória um caso que nós vivenciamos. Lá na Yukondo, a gente atende hoje mais de 7 mil e poucos condomínios como clientes. E são, assim, milhares de chamados que acontecem todo mês. E a gente
vê os casos acontecendo, Sim. boa parte deles acaba até se repetindo, não no mesmo condomínio, né? Uhum. Mas aquela situação acaba se repetindo. E teve um dos casos que nos marcou, assim, enormemente, que a gente tinha um proprietário, Uhum. nesse caso de poder, né, fazendo esse gancho, tinha um proprietário que ele tinha uma cobertura e ele queria muito aprovação para fazer uma obra lá. Muito, ele queria. Só que aconteceu isso que você falou. Ele não foi ouvido, imagino, não aprofundamos no caso, porque né, cada um tem os seus casos lá, a gente só tem acesso às entrevistas que a gente faz e às conversas que a gente faz com os nossos clientes. E o que ocorreu é que provavelmente ele não estava sendo ouvido, ou ele não conseguiu o que ele queria, enfim, as coisas não foram do jeito que imaginava. E aí ele falou, então tá bom, vou fazer o seguinte. Ele foi lá, se candidatou a síndico, ganhou, né, foi eleito, enfim, deu por alguma forma, lá de algum modo. Fez a obra que ele queria, colocou nas pautas, aprovou a obra que ele queria, foi lá, pronto, renunciou. Pronto, resolveu. Então, no final do dia, o que ele queria, né? Então, por que ele pegou esse cargo de síndico? Não era por honorário, não era por... Talvez até... Não era nem por poder, né? Pensando no poder de, Era puxa, por eu um faço... interesse Era pessoal. por um interesse pessoal que, puxa, eu queria fazer essa reforma, não ia pra frente. Vou fazer na força bruta? Não, vou fazer nos meios legais, porque esse é o meu interesse. Sim. Ele foi lá e fez dessa forma. Né? E Não é o coletivo, mas... E eu vejo, Léo, assim, eu sou uma pessoa que eu entendo que política, ela tá em todos os meios que nós atuamos, assim, às vezes a gente fala, mas política tá em todo lugar. É todo mundo. Só que nós temos que entender que tudo é reflexo. O reflexo de Brasília é reflexo da nossa população. Perfeito. Se isso acontece num contexto menor que condomínio, imagine lá. Então, as pessoas, o grande problema é que a gente pensa muito no individual, primeiro no individual, depois a gente pensa no coletivo. E quando você mora em condomínio, o caminho é inverso. Eu tenho que, às vezes, pensar primeiro no efeito coletivo para depois eu pensar em o efeito individual que aquilo vai me trazer. Se eu consigo fazer com que o efeito individual possa ser minimizado para a maioria também, perfeito. Agora, eu não posso nunca colocar a minha vontade como prioritária à frente do interesse da maioria. Porque aí eu moro numa casa, compro uma chácara, vai morar lá. Exato. Aí você faz o que você quer. Você faz o que você quer, você faz barulho a hora que você quer, você faz a festa a hora que você quer. Mesmo assim, ainda tem leis municipais que às vezes não permitem. Mas eu entendo isso. Às vezes a pessoa entra num condomínio para ela achar que ela está num outro país. Que até, às vezes ela esquece até que tem leis municipais ali que regem o condomínio também. E aí ela começa a tomar atitudes como se ela fosse dona do mundo ali dentro. E não é. Então, mas eu vejo também que, ao mesmo tempo, a população brasileira, essa verticalização de condomínios verticais e de condomínios horizontais, ela começou a ganhar muito corpo nos anos 2000, ali final dos anos 90, anos 2000 e agora 2010. Então, muitas pessoas que a gente pegava muito condomínio em plantação. Tem muitos condôminos que às vezes chegavam e nunca tinham morado em condomínio. Eles sempre moraram em casa com os pais. Então, eles não sabiam morar em condomínio. Então, no primeiro empreendimento, com certeza, ou ele era uma pessoa que não se envolvia em nada, ou ele era alguém que tomava, às vezes, decisões erradas. Ou ele estudava e tomava decisões certas. Mas talvez no primeiro ele cometeu as falhas, no segundo ele já foi um pouco diferente, às vezes no terceiro, e a próxima geração que vem chegando, ela já vem entendendo como é essa realidade do condomínio. Hoje, se a gente falar quantos podcasts há 10 anos atrás existiam no condomínio... Na verdade, podcast não existia, né? Mas quantos programas de entrevista na rede nacional falavam sobre condomínio? Quase nada. Então, hoje o acesso à informação está mais fácil, ela é mais rápida, ela já tem muito mais evidência. Então, o segmento condominial, sejam os condomínios, os prestadores de serviço, nós que estamos no segmento, começaram a ficar mais em evidência, ter mais voz e, consequentemente, faz com que vá mudando aos poucos. Eu falo assim, daqui 10 anos vai ser totalmente diferente morar num condomínio do que é hoje. E nós temos que ir acompanhando essa evolução, né? E às vezes até ditar o ritmo dela, né? Como nós somos agentes importantes, às vezes colocar a nossa influência ali também para que siga algum rumo que faça sentido, né? Para todos. Vou segurar esse gancho que você falou, né? Do condomínio daqui a 10 anos, no nosso mercado, né? Que é 10, 15, 20 anos. Mas eu gostaria muito, se você tiver a oportunidade também de colocar aqui, como que para quem que está aqui nos ouvindo, como que pode encontrar a Providência?
né? Que, puxa, se você está buscando uma gestão profissional, né? Uma gestão mais eficiente para seu empreendimento de short stay ou um condomínio de luxo, ou você quer buscar informação e aprender com as palestras e com toda a educação empreendedora que o Amaury compartilha com todo mundo que quer atuar nesse segmento, fique à vontade, aproveita, dá uma olhada aqui na descrição que a gente vai deixar as informações e o Amaury também vai compartilhar aqui com a gente. Bom, nós atuamos hoje no trabalho de síndicos, né, de síndicos profissionais e gestão de propriedade em Curitiba e litoral de Santa Catarina. Então, qualquer pessoa que quiser nos buscar, basta ir lá no @providenciasíndicos no Instagram, ou então no @maurimoleta ou no @Thaís Conceição, que é a minha sócia, que a gente é mais ativo ali nas redes sociais. Isso para buscar os nossos serviços. E outros síndicos, outros entes do mercado que queiram participar das nossas mentorias, até mesmo conversar, porque a gente gosta muito de ouvir também, conhecer o que acontece em outras regiões para também aprender, né? Porque e muda bastante. Muda muito. Então a gente conversa muito com síndicos de outras regiões. Nos procurem também nas redes sociais. A gente adora quando as pessoas estão passando aqui por Curitiba, né? E param lá tomar um café conosco para debater o mercado, porque a gente entende que tem espaço para todos os lugares. Eu tive a oportunidade no ano passado de conhecer Palmas no Tocantins, que eu nunca imaginei visitar Palmas no Tocantins. E tem um mercado imobiliário super aquecido, com diferenciais enormes assim de formato, de atuação e tudo mais, e grandes profissionais atuando lá. Então você imagina assim, em Palmas no Tocantins tem síndicos profissionais atuando de uma maneira muito boa. Então assim, o Brasil é imenso e eu acho que tem oportunidade para todo mundo. E a gente fica muito contente quando nós podemos ajudar, né, essas pessoas a se desenvolverem. Genial, genial. Então, fica aqui as informações embaixo também e para você seguir no Instagram, @providenciasíndicos. Amaury, falando de futuro, né? Você falou, puxa, as próximas gerações elas já vão estar provavelmente mais habituadas nessa convivência de morar em condomínio, né? Como que é conviver e morar em condomínio. Num contexto geral do mercado condominial e também, né, desse ponto de vista dos moradores, como que você imagina e vê esses próximos 10, 15, 20 anos? Ainda mais, sobretudo, profissionalização de síndicos, contratação terceira de fornecedores ou internalizar, por exemplo, equipe de facilities, né, portaria, zeladoria, a tendência mais para terceirizar ou para fazer interno, inteligência artificial, assim, nesse contexto geral, o condomínio e o mercado condominial em 10, 15, 20 anos, o que você imagina? Futurologia total, tá? Não dá, mas... Se a gente pegar um pouco da realidade, porque hoje evolui tão rápido, Sim. que o que a gente está vivendo 2 anos atrás já é totalmente diferente hoje. Eu entendo o seguinte, os condomínios do futuro eles vão ser mais tecnológicos. E tecnologia, quando eu falo isso, não entenda como vai ser o Jetsons, né? Aquele desenho que existia, que as pessoas chegavam na sua casa com um carro voador. Não é isso. Talvez, quem sabe, mas não é nesse ponto que eu estou falando. Imagine o seguinte, hoje, qual condomínio não tem um controle facial para entrada e saída? Acho que a maioria tem hoje. Era uma tecnologia que era menos acessível antes, que hoje é acessível. E eu conheço muitos síndicos que não entendem nada de como funciona essa tecnologia. Que eles não sabem nem entrar no sistema para fazer um cadastro. E não que tenha essa obrigatoriedade, mas ele tem que entender como funciona. E eu vejo que isso vai ser cada vez maior. Um sistema de câmeras de CFTV, que antigamente era só tanto é que o nome era monitoramento de imagens. Ele só ficava ali, a imagem tinha que ficar alguém ao vivo olhando, porque não tinha nem como acessar a gravação muitas vezes, aquela imagem ruim. Hoje você já tem inteligência artificial na câmera. Se uma pessoa passa, você define uma linha, uma pessoa passa, já tem um aviso. Isso tem todo um procedimento, porque eu já vi sistemas desses funcionando, onde o condomínio foi lá, fez todo o investimento e falou assim, olha, a gente tem aqui inteligência artificial em todas as nossas câmeras, só que o antigo síndico nunca fez um protocolo para essa inteligência artificial. Tá, e quando dispara, qual que é o procedimento? Ah, não, fica lá, depois a gente olha as gravações, então para que tem inteligência artificial? Sim, então tudo isso são conhecimentos que eu vejo que essa questão de tecnologia, ela vai mudar muito ainda e vai ter cada vez mais exigência. Então, eu entendo que os síndicos que não estão adeptos a isso, eles vão ter mais dificuldade. E essa é uma das vertentes. Então, a tecnologia vai estar nos equipamentos, vai estar nos procedimentos do condomínio, vai estar em várias situações. E a outra coisa que eu vejo que vai ser muito mais rigorosa é a questão do relacionamento interpessoal entre as pessoas. Porque cada vez menos a gente tem relações próximas.
As pessoas hoje elas ficam muito no WhatsApp, no Instagram, e elas têm uma amizade ou um relacionamento ali entre as pessoas mesmo, que ela não é de olhar olho no olho, de discutir as situações. Então, o síndico ele vai ter que ter uma habilidade de fazer mediação muito grande, porque as pessoas, quando elas estão no virtual, os ataques ou as discussões que elas têm, elas são muito maiores. E quando elas vão para o pessoal, que elas olham no olho do outro, às vezes elas não têm a mesma coragem do que ela está falando Diferente, né? na rede social, e às vezes elas entram num embate, elas acabam... Então o síndico ele vai ter que ter essa habilidade de mediação e de integrar essas pessoas. Porque se ele não fizer isso, fica difícil, porque senão você tem que ficar gerenciando só o WhatsApp, a reclamação de um contra o outro, e não tem contexto por trás, não tem aquela empatia. Então, eu vejo que vão ser as duas coisas de futuro que vão pegar muito. Tecnologia, se eu te falar que daqui a 10 anos vai estar de um jeito, pode ser que esteja muito mais avançado, porque agora com inteligência artificial está mudando muito o mundo, né? Muito mais rápido, você consegue ter informação com contexto muito mais rápido. Os empreendimentos mesmo, a gente vê que cada vez mais a densidade populacional dos grandes centros ela está maior. Então, imaginando o seguinte, você vê pelas próprias legislações das cidades. Antes, elas aprovavam até um certo limite de altura. Hoje, elas já estão fazendo novas leis de zoneamento permitindo empreendimentos maiores. Por quê? Porque tem menos terrenos na região central. Consequentemente, eu preciso ter um VGV alto, né? As incorporadoras, elas precisam incorporar prédios maiores. Então, isso já tem sido uma constante, você ter prédios maiores. Isso tem um outro jeito de gerir do que prédios menores, porque você tem um sistema às vezes você tem 2 caixas d'água no mesmo condomínio em patamares diferentes, porque senão você tem uma pressão dessa água muito alta. Então, o síndico tem que conhecer disso, ele não precisa ser o especialista, o técnico, mas ele tem que entender essas diferenças. E fora isso, você começa a ter essa densidade, agora vai saindo mais do centro, vai alargando isso, a cidade fica maior, as dificuldades com segurança ficam maiores, as dificuldades com os próprios funcionários que a gente precisa ficam maiores, né? Mão de obra está cada vez mais difícil, porque antigamente você tinha os jovens, muitos jovens olhavam e falavam, você é um porteiro. E era natural, nenhum problema. Mas hoje, se você perguntar para um jovem se ele quer ser um porteiro, não existe. Às vezes ele quer ser um Uber, ele quer ser qualquer coisa. YouTuber, né? E ele consegue hoje ter renda nessas outras áreas. E aí, como que você contrata? Hoje eu tenho uma dificuldade enorme de achar pessoas para essas posições. Porque as pessoas não querem mais. Não é porque está em falta porque as pessoas não querem. Não é estar em falta porque as pessoas têm outra... Eles estão indo para outro lugar fazer o mesmo serviço. Então, tudo isso é algo que a gente vai ter que se preocupar, e não adianta ficar reclamando porque o mundo é esse. O mundo não vai mudar porque a gente quer que seja diferente. Então, a gente tem que olhar para onde ele vai, se adaptar, criar as condições necessárias para fazer gestão baseada em tudo isso. Genial. Então, se fosse pegar e destacar os pontos dos vários que você citou aqui, então, tecnologia, então, se atualizar, né, conhecer mais a tecnologia, né, e buscar esse conhecimento. E tecnologia não é só software, aplicativo, não é só isso, né? Por exemplo, esse conhecimento não precisa ser o técnico do técnico, mas saber, né, conhecer o funcionamento. Então, ter esse conhecimento. E relacionamento interpessoal. Muito interessante. Então, o relacionamento interpessoal é algo que a gente, principalmente pós-pandemia, hoje a gente está colhendo os efeitos. Tem vários estudos que mostram os efeitos disso nos adolescentes. Sim. Que passaram pela fase, principalmente de 16 a 20 anos, no período de pandemia. E os efeitos que a gente está tendo disso. Bons ou ruins, isso só o tempo dirá se é ou não, mas é o que é, como você falou, né? A gente não tem um controle em cima disso, mas a gente reage agora em cima disso. Quais são as ações que nós vamos fazer em cima disso? Então, distanciamento social, e a gente saber utilizar e viver esse distanciamento social, e agora a gente aproximar de volta uma tendência de futuro. Sensacional. Eu vejo também muito parecido com isso, e em termos de profissionalismo, eu digo, Amaury, que pelo menos na Yukondo, a gente acredita demais que esse é um mercado que ele ainda é cheio de pessoas bem intencionadas, e ele ainda é um mercado que carece de conhecimento. Né? Então, até com a própria Yukondo, aqui no Fala Condomínio, com a nossa Condeduca, que é o nosso canal educacional,
a gente acredita que quanto mais a gente espalhar esse conhecimento, quanto mais a gente profissionalizar esse mercado, menos histórias tristes a gente vai escutar de pessoas que investem o dinheiro de uma vida em um patrimônio, acabam perdendo aquele patrimônio depois, sabe? E escutam o contrário. As histórias felizes, como você trouxe, de R$4 mil um metro quadrado para 12 mil, 14, 15 mil reais o metro. Então, isso é uma gestão eficiente, isso é profissional, isso é ter um começo, meio e fim, como você falou. A gente tem que pôr um fim, então providência, ponto. Né? Exatamente. Acreditamos que isso vai só enaltecer o nosso mercado. Caminhando para a gente encerrar aqui, seria muito legal se mais uma vez você pudesse reforçar como que o pessoal pode encontrar a Providência, quem que vocês atendem, e uma mensagem final, se a pessoa quer empreender nesse segmento de mercado condominial, também um insight, né, uma dica final. Bom, para nos encontrar, como eu falei, @Providência Síndicos, lá você vai encontrar o meu Instagram, da Thaís, e aí entra em contato ali por mensagem, depois a gente vai pro WhatsApp e tudo mais, né? Daí fica mais fácil. E a mensagem final que eu coloco para qualquer síndico não só para síndicos, qualquer pessoa desse segmento, porque às vezes um jardineiro também é uma pessoa que pode ajudar muito o segmento se ele se profissionalizar. E o profissionalizar é uma palavra que fica muito... Todo mundo, né? Mas tem que se profissionalizar. E eu acho que profissionalização ela não é uma palavra técnica, ela é uma atitude. Porque quando você procura um médico, eu costumo dizer, eu não vou no médico profissional, eu vou no médico especializado em uma determinada situação. Legal demais. E quando eu vou procurar um síndico, quando eu vou procurar um prestador de serviço, eu não estou procurando um síndico profissional, estou procurando um síndico. E a atitude profissional é aí que conta nesse síndico, num profissional melhor ou não. Porque o próprio médico, você tem um médico que é muito profissional naquele segmento que ele está, como um médico que talvez não dá tanta atenção como deveria. E nos outros mercados acontece a mesma coisa. Então, se você quer ser diferente no mercado, se você quer ser uma referência, se você quer ter prosperidade nesse mercado, principalmente, eu entendo que você tem que ter essa postura. E a postura profissional, a postura de protagonista, de líder, e você pode ser líder em qualquer atividade que você faz. Eu, quando era funcionário, quando eu estava começando minha carreira, naquilo que eu fazia, eu era líder. Eu buscava ser o melhor naquilo que eu estava fazendo, eu me dedicava. E eu colho os frutos na frente. Então, se você aceita ser medíocre na palavra tradicional ali, que é ser mediano, né? Uhum. Que é você fazer o mesmo que os outros, você talvez não vai conseguir ter um sucesso. E hoje eu posso falar, na Providência, eu larguei uma carreira executiva que me dava muitos frutos para investir na Providência, e hoje eu vejo que, assim, nós somos uma empresa de síndicos, que hoje está atuando em mais segmentos, mas nós conseguimos alcançar um grande sucesso como síndicos. Nós fomos o primeiro síndico do Yacht House, que são as Torres Gêmeas em Balneário Camboriú, que é uma honra também, porque nós pudemos fazer a implantação do empreendimento que em qualquer outro país do mundo seria uma empresa gestora de propriedade multinacional que faria. Genial. E aqui no Brasil eles nos escolheram. Então tem os desafios, não é fácil. Todo dia você vai lidar com a angústia, com as preocupações, com as expectativas não atendidas dos condôminos, às vezes com as frustrações familiares que eles descontam no síndico, mas se você se dedica, se você estuda, se você consegue entender como esse mercado funciona, com certeza você vai ter sucesso e vai poder usufruir disso, porque entenda que hoje ser síndico, ser um agente do mercado de condomínios, não é mais uma segunda profissão. Ou você trata ela como primeira profissão, se dedica e tem orgulho de falar, porque eu tenho orgulho de falar que eu sou um dos sócios e proprietário de uma empresa de síndicos, de uma empresa que começou como síndico, estamos fazendo mais coisas, mas eu tenho orgulho de falar. Eu não chego numa roda e tento esconder o que eu sou. E eu acho que quando você tem isso na sua identidade e você entende o que você está fazendo e o teu propósito, você vai ter sucesso. E trate como primeira profissão, porque tem muita oportunidade para um crescimento maior até do que em outros mercados. Sensacional, sensacional. Então, quando você for procurar um síndico, você está procurando um síndico com atitudes profissionais, assim como um médico profissional. Gostei demais. Muito bom. Pessoal, para vocês que estão aqui nos ouvindo, aproveita, se inscreve no canal para receber mais conteúdos como esse. Se você gostaria de participar do nosso podcast, deixa mensagens aqui embaixo para a gente poder entrar em contato com você também. E se você está buscando conhecimento nessa área condominial, aqui na descrição nós vamos colocar a nossa Condeduca, para você também encontrar formas de você se atualizar, você também buscar informações técnicas, informações jurídicas, para você dar esse próximo passo na sua carreira. Gostaria de deixar aqui o meu muito obrigado para o Mauri, pessoal da Providência, uma honra gigante estar
conversando com vocês aqui pessoalmente, né, dessa vez, depois de toda essa loucurada de pandemia e remota e tudo mais. Puxa, obrigado mesmo, né, por compartilhar todo esse conhecimento com a nossa turma. Para você que está aqui, nosso muito obrigado e até o nosso próximo Fala Condomínio. Podcast Fala Condomínio. Se é gestão de condomínio, a gente fala aqui.